Olá pessoal, estamos começando a nossa live da campanha de 21 dias de jejum e oração. Na campanha Tenha Sucesso na Carreira ao Exercer a Liderança. Que bênção! Estamos no 20º dia. 20º dia. Que tremendo! Glória a Deus por todos vocês que estão engajados, envolvidos nesta campanha, com jejum, com oração, com proclamação, acompanhando os conteúdos, as pregações, as intercessões proféticas, vigília web, as lives. Glória a Deus! Nós estamos felizes, muito felizes por aquilo que o Senhor tem feito nestes dias, nesta campanha. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Todos vocês são bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, shalom. É uma alegria estarmos juntos em nome de Jesus. E como sempre fazemos, vamos trazer à memória aquilo que o Senhor tem falado conosco. Amém? Então, shalom, paz, graça a todos nós. Nós tivemos no dia 11 de outubro, no domingo, uma pregação, a unção do sucesso, Tissalar. Que palavra! E aí no dia 12 de outubro, na segunda-feira, nós iniciamos esta campanha que vai até dia 1º de novembro, até amanhã. Amanhã a gente conclui esta campanha. E na segunda-feira, dia 12 de outubro, nós falamos sobre a importância de ser diligente, rápido, pronto, ligeiro, para encontrar e promover soluções. Na terça-feira, dia 13, no segundo dia, nós falamos sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazer com vigor, com toda a nossa força, com firmeza, com garra, com pegada. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, nós falamos sobre a importância de estar preparado para a oportunidade, quando ela chegar, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, nós falamos sobre a importância de ser frutífero. Nós somos convincentes quando nós somos frutíferos, quando alcançamos resultado, e aí somos servos bons e fiéis. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, nós falamos sobre a importância da sabedoria que resolve e resolve com bom êxito. Então nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir unção, dinheiro, energia, para que nós alcancemos a sabedoria divina. E isto é como afiar o machado. Quando o machado está embotado, você precisa redobrar a força. No sábado, dia 17, nós falamos sobre a importância da arma que vence o mundo, a nossa fé. É por ela que nós alcançamos a graça de Deus, o descanso, e também operamos em milagres. No domingo, dia 18, no sétimo dia, nós falamos sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja em várias perspectivas, e ministramos no culto do dia 11, no culto do dia 18 de outubro, no domingo, no sétimo dia, sobre a chave da verdadeira humildade. Na segunda-feira, dia 19, nós ministramos no oitavo dia a importância de remover pela raiz todo tipo de amargura que perturba e contamina. Na terça-feira, dia 20, falamos sobre a importância do discernimento espiritual, isso no nono dia. Na quarta-feira, dia 21, no 10º dia, falamos sobre a importância da excelência, fazendo separação entre perfeccionismo e excelência. Não fazer a coisa bagunçada, fuçada, de qualquer jeito. Na quinta-feira, dia 22, no 11º dia, falamos sobre a importância dos dons espirituais. Não podemos ser ignorantes, nem negligenciar os dons.
são os dons espirituais que nos tornam sobrenaturais. Na sexta-feira, dia 23, no 12º dia, falamos sobre a importância de ser cabeça, líder, de liderar, e isso é uma bênção. No sábado, dia 24, falamos sobre, no 13º dia, a importância da visão profética, a visão de futuro. Sem visão profética, o povo se perde, se corrompe. E no sábado, dia 24, tivemos um treinamento que já está disponível no EAD, a arte do planejamento, um movimento no espírito. No domingo, dia 25, nós ministramos sobre a importância da estratégia, de sermos estratégicos, alcançando os planos divinos, isso no 14º dia. Na segunda-feira, dia 26, no 15º dia, falamos sobre a importância de se exercer a autoridade, de praticar a autoridade espiritual, que edifica, constrói, que abre caminhos, que estabelece ordem. Na terça-feira, dia 27, no 16º dia, falamos sobre a importância da delegação, quando nós confiamos tarefas, poder, autoridade a outras pessoas, para ampliar todo o processo e todo o resultado. Na quarta-feira, dia 28, no 17º dia, falamos sobre a importância de investir no que frutifica e nos que frutificam. É o X da multiplicação, do crescimento. Isto na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 29, no 18º dia, falamos sobre a importância de ser autoconfiante, da autoconfiança, de estar seguro com relação àquilo que temos competência. Na sexta-feira, que foi ontem, no 19º dia, falamos sobre saia do ambiente do desprezo, com duas exceções. Uma exceção é quando Deus te envia para um lugar e Ele já te avisa que lá você será desprezado. Então, nós simplesmente obedecemos. E a segunda exceção é quando há aliança. Não se quebra a aliança. Então, são as duas exceções. Do contrário, não se dedique, não invista tempo, dinheiro, energia, unção, onde há desprezo, mesmo havendo admiração, bajulação. Hoje estamos no 20º dia, chegamos no 20º dia e hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante do século XVI, sábado, 20º dia, e hoje nós vamos falar sobre a importância de submeter-se a uma mentoria no alinhamento apostólico. Submeta-se a uma mentoria no alinhamento apostólico. E nós vamos começar. Quero convidar você para abrir a Bíblia, mesmo porque toda esta campanha tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança, é numa perspectiva do reino. E no reino de Deus, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo diz para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil e apta para nos aperfeiçoar. Então nós precisamos examinar as Escrituras e é o que temos feito aqui em cada live, em cada ministração. Então abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ver aqui Moisés submetendo-se a uma mentoria. Ora, se Moisés, que nesta ocasião já liderava um povo enorme, nesta ocasião já liderava um povo não mais escravo, mais rico,
porque na saída do Egito houve transferência de riquezas. Né? Veja a humildade de Moisés e a sabedoria de Moisés em se submeter a uma mentoria. Vamos então para Êxodo capítulo 18. E eu vou precisar ler este texto. É um pouco longo, peço a sua paciência, mas ela é extremamente importante. A partir do versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Aqui está o X da mentoria. Não é bom o que fazes. Aqui é o X da mentoria. Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Em outras palavras, Jetro está dizendo aqui, vai fracassar você como líder e vai fracassar esse povo. Você vai desfalecer e vai desfalecer o povo. Versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Eu prestarei uma mentoria agora. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Em outras palavras, você vai ter sucesso, e isto vai repercutir em benefício para o povo. Você vai ter sucesso na carreira, exercendo a liderança. O que fez Moisés? Versículo 24. Atendeu Moisés às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Veja que Jetro foi um mentor para Moisés. Mas por que Jetro foi um mentor para Moisés? Porque Moisés não só atendeu às palavras do seu sogro, como fez tudo que este mentor chamado Jetro havia aconselhado. Então, nós precisamos perceber que a mentoria de Jetro, que começa lá fazendo perguntas, questionando, levantando as questões e depois dizendo, não é bom o que você está fazendo, eu vou te aconselhar, eu vou te mentorear, e faz ali
explica, declara, fala com Moisés, entrega a palavra do seu conselho, da sua mentoria. Para quê? Para que Moisés pudesse ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. E Moisés, sendo já um líder de um grande povo e de um povo rico, ele tem humildade e sabedoria para se submeter na prática, se submeter à mentoria de Jétro, que traz esta ordem na liderança, no processo de liderança, e faz com que Moisés perceba a importância da equipe, para que eu e você tenhamos sucesso na carreira. Nós precisamos ter habilidade para formar equipes. E Moisés não estava percebendo isto. Ele foi perceber o erro e trouxe ordem na sua carreira exercendo a liderança através da mentoria de Jétro. Quando nós vamos para o Novo Testamento, tem algumas questões importantes. Por isso que nós precisamos compreender toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus traz o princípio, traz o cerne da coisa. E a prática, na ordem do reino, ela é estabelecida no Novo Testamento. No Novo Testamento. Mas se você não conhece o Antigo Testamento, os princípios, você vai ter dificuldade de praticá-los adequadamente, porque você não compreende, porque você não tem o entendimento. No Novo Testamento, quando Jesus planejou a sua igreja, a eclésia, que é este organismo vivo de governo do reino, como está em Mateus capítulo 16, a eclésia, Jesus diz, a minha igreja, ele estabeleceu dons e ministérios, e ele estabeleceu ordem no exercício da igreja, como está em 1 Coríntios 12, 28. Deus estabeleceu primeiramente na igreja apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, governo. Ele não só estabeleceu dons e ministérios, como estabeleceu ordem nos dons e ministérios. E no que diz respeito a esta ordem, primeiramente, ele estabeleceu o ministério apostólico. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus estabeleceu, que Deus estabeleceu o ministério apostólico em primeiro lugar. Isto quer dizer no exercício de liderança, para trazer a ordem. Eu não vou aqui falar sobre o apostólico nesta live. Nós temos no EAD uma escola apostólica chamada Fundamentos Apostólicos, e lá eu vou detalhar tudo sobre essas questões apostólicas, mas aqui eu quero só fundamentar o que eu estou dizendo. Agora, quando nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e isto eu preciso trazer aqui, né? Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim, vamos ler as escrituras, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E veja que começa com o apóstolo, né? É quem vai na frente, é quem
tem esta unção, esta autoridade de estar na liderança. Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Para que nós possamos desempenhar bem o nosso serviço dentro da realidade já da eclésia, da igreja de Jesus, aleluia, nós precisamos deste aperfeiçoamento sob a liderança apostólica, com uma equipe ministerial, com profetas, com mestres, com pastores, com evangelistas. Agora, esta palavra aperfeiçoamento é a palavra grega katartismos, que significa mobiliário completo. O que é mobiliário? É um conjunto de móveis. Qual que é a ideia? A ideia do katartismos é você entrar num ambiente, numa sala, e aquele lugar está com um conjunto de móveis, um conjunto completo e arrumado, ou seja, não falta nada e está tudo em ordem, no seu devido lugar. Por isso a palavra katartismos tem o sentido de aparelhar, de preparar, de colocar em ordem, de aperfeiçoar. Esta palavra também era muito usada no contexto médico, quando um membro do corpo, um braço, por exemplo, quando alguém quebrava o braço, a palavra katartismos é esse sentido de colocar o braço no lugar e restaurá-lo. Por isso é importante você compreender que a palavra katartismos vem da palavra catártizo, e catártizo é esse sentido de concluir completamente, mas tem a perspectiva de reparar, ajustar, colocar em ordem, restaurar. Por isso, na perspectiva do Novo Testamento, na ordem estabelecida por Jesus para estabelecer ordem no povo de Deus, ele colocou primeiramente apóstolos para estabelecer esta ordem, este alinhamento. Então, quando você e eu nos submetemos à mentoria em um alinhamento apostólico, nós trazemos a ordem do reino de Deus naquilo que realizamos, na nossa profissão, no nosso ministério. Por isso, é importante você compreender que o projeto de Jesus não é simplesmente você fazer parte de uma igreja ou de um ministério apostólico, mas é você se submeter à mentoria deste alinhamento apostólico, que vai fazer muita diferença. Então, quando você tem esta mentoria deste alinhamento apostólico, tudo começa a ser colocado no lugar. A tua vida, teus relacionamentos, começa a ser colocado no lugar, a tua vida profissional, a tua vida ministerial. E isto por causa do quê? Por causa da unção, do dom, por causa da autoridade que o Senhor conferiu ao ministério apostólico. Você vai perceber o apóstolo Paulo como mentor, por exemplo, de Timóteo, como por exemplo de Tito. E eu estou enfatizando estes dois porque no Novo Testamento você vai encontrar a mentoria de Paulo em relação a Timóteo, a mentoria de Paulo em relação a Tito, nas suas cartas, os seus conselhos. E a palavra de Deus, irmãos,
em Provérbios nos mostra algo muito, muito importante sobre esta mentoria e dentro do contexto do Novo Testamento, no alinhamento apostólico, para trazer esta ordem. Provérbios capítulo 12, versículo 5 diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Então, você não pode se submeter a qualquer mentoria. Sobretudo uma mentoria perversa, de pessoas perversas. Por quê? Porque vai dar engano. Não se iluda. Agora, no versículo 15 de Provérbios 12, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos, à mentoria. Então, insensato, mesmo que ele participe de uma igreja apostólica, de um ministério apostólico, mesmo que ele diga, estou alinhado apostolicamente com este casal, com esta pessoa, estes líderes apostólicos, se não se submete, ou seja, se não atende, se não pratica os conselhos dados, veja o que diz o texto, eu vou ler novamente. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio, o do machado afiado, dá ouvidos aos conselhos. Veja o que está em Provérbios 19, 20. Olha que tremendo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. E versículo 20, capítulo 20, versículo 18. Os planos mediante conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Veja, se a mentoria, ela nos leva a nos mover em ordem para que tenhamos sucesso na carreira, ao exercer a liderança, ao exercermos a liderança, quando nós elaboramos a nossa estratégia, o nosso plano, e temos e nos submetemos a um conselho, a uma mentoria no alinhamento apostólico, nós nos moveremos em sabedoria. E a sabedoria resolve e resolve com bom êxito. Moisés se submeteu à mentoria de Jetro. No Novo Testamento, esta mentoria que traz ordem do reino de Deus, ela é estabelecida no alinhamento apostólico. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E aqui, Paulo faz uma diferença muito importante. Ele faz a diferença entre tutor ou preceptor e a paternidade apostólica, dentro deste alinhamento apostólico. E hoje em dia, há muitas palavras persuasivas nas redes sociais, muitas. Palavras sedutoras, manipuladoras, palavras que vêm revestida de intelectualidade, mas que se move no engano. Nós precisamos ter clareza o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, do versículo 14 ao 16. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. A mentoria no alinhamento apostólico não é uma mentoria profissional. É uma mentoria
de paternidade. E diz o texto: porque ainda que tivesseis 6 milhares de preceptores, de tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Esta mentoria no alinhamento apostólico, ela não vem simplesmente por uma reunião, por um encontro em que o liderado quer consultar o líder sobre algo. Isso ocorre, mas a verdadeira mentoria no alinhamento apostólico ocorre em que os liderados, eles têm o líder como modelo, como referência. Então esta mentoria não vem só com reuniões, esta mentoria vem pelo exemplo do mentor, pela inspiração de quem está promovendo esta mentoria. Veja, é importante você ter essa clareza e separar preceptor ou tutor, que é a mesma coisa, deste alinhamento apostólico que funciona como uma paternidade. Isso é diferente. E o que eu estou falando dessas palavras persuasivas nas redes sociais é que esta palavra mentoria, ela se tornou quase que vulgar. Essa palavra mentor, qualquer um é mentor. E aí a pessoa tem inúmeros mentores. Ela participa de inúmeros grupos de mentoria. Não foi isso que Jesus planejou para aqueles que são do corpo de Cristo, o povo de Deus. Esta mentoria, ela traz a ordem para que você seja bem-sucedido. Ela destrava o seu destino, não só com reuniões, mas porque esta liderança apostólica se move como modelo, como referência, como inspiração. Então você pode ter 6 milhares de preceptores, tutores. Quem eram os preceptores e tutores? Não eram os pais. Eram escravos de confiança, mas eram escravos. Eram babás dos filhos. Não eram pais. Eles auxiliavam? Auxiliavam. Há muitas pessoas que podem nos ajudar? Sim, há muitas pessoas que me ajudaram. Mas é muito diferente quando você se submete a uma liderança apostólica para esta mentoria no alinhamento apostólico. Por quê? Por causa da unção, por causa do dom, por causa da autoridade dentro do plano que Jesus estabeleceu para o seu povo. Para o seu povo. É simples assim. Veja o que está em Filipenses 4. Filipenses 3:17. Olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, irmãs, pessoal, se você quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança, você precisa, em Deus, buscar Senhor. Que liderança apostólica
o Senhor preparou e definiu para eu me submeter. E para eu me submeter à mentoria neste alinhamento apostólico. Alguém que vai poder me questionar, fazer perguntas que outros não fariam, que vão poder dizer, ó, não é assim. Não é bom o que você está fazendo. E dar a direção, olha, para você ter sucesso na carreira é bom que você faça isso, deste jeito. E você, por confiar em Deus, amém? Que te direcionou para esta liderança apostólica, e por confiar na liderança apostólica que Deus estabeleceu, você faz como Moisés fez com Jetro. Atendeu às palavras da mentoria e se submeteu a elas. No Novo Testamento, você vai perceber que Lucas, Tito, Timóteo, que tinham este alinhamento apostólico e esta mentoria com o ministério apostólico de Paulo, eles avançaram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, irmãs, pessoal, muita gente busca mentoria com a apóstola Daniela, comigo, né? Busca conselho. A gente dá a mentoria e a pessoa nem tchum. Ela vaza. Ela não diz nem muito obrigado. Tem gente assim, apóstolo? Muitos, não poucos. E aí a pessoa quer prosperar. E aí a pessoa quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. Aí passa 2, 3 meses, aí ela tem está passando por uma crise ou por uma dificuldade. Apóstola Daniela, apóstolo Adriano, me ajuda aqui. Mas e aí? E aí? Será que verdadeiramente está se submetendo à mentoria no alinhamento apostólico? Será que está ouvindo e praticando? E o pior, deixa eu abrir algo aqui com você. O pior é aquela pessoa que busca a mentoria, recebe mentoria, não pratica a mentoria, e quando é questionado, não, estou fazendo porque o apóstolo Adriano disse, porque a apóstola Daniela falou, e eu vi isso até na pregação. Esses são os piores. Esses estão assim, num engano horroroso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer ver um outro engano? Não. Eu tenho o dom apostólico, eu tenho a unção apostólica, eu tenho a autoridade apostólica, então eu não preciso de alinhamento apostólico, eu não preciso de mentoria. Que arrogância, irmãos! Deixa eu te dizer, a apóstola Daniela e eu fomos, pela graça de Deus, reconhecidos no ministério apostólico em março de 2009. Em março de 2009. Sabe o que nós fizemos? Nós nos submetemos ao alinhamento apostólico. Nós nos submetemos ao alinhamento apostólico nacional com a apóstola Neuza Etioca e nos submetemos ao alinhamento apostólico internacional com o apóstolo Chuck Pierce. E eu fico olhando para alguns que estão, alguns que nem foram reconhecidos publicamente, adequadamente, no seu dom, na sua unção, no seu ofício apostólico, e já se acham. Meu Deus! Deixa eu te dizer, meu irmão, até hoje, e vou continuar, a apóstola Daniela e eu, nós nos submetemos à mentoria da nossa liderança apostólica, nacional e internacional. E isto tem feito
tem feito uma grande diferença. E nós já recebemos, não. Numa decisão que nós íamos tomar, eu me lembro até hoje, a apóstola Neuza Tioca só fez assim, ó, Foi o suficiente. Foi o suficiente para nós darmos um passo para trás e dizer, opa. E deixa eu te dizer, isso trouxe um livramento que você não tem ideia. E isto trouxe um romper no nosso movimento de avanço que você não tem ideia. Na nossa liderança internacional, nós pretendíamos tomar uma decisão e estávamos assim empolgados. E a nossa liderança internacional disse para nós o quê? Este ainda não é o tempo. E isto foi extraordinário. Porque quando chegou o tempo, a mentoria disse, agora é o tempo. E nós nos movemos no tempo. E temos tido o respaldo do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, não basta você ser membro de uma igreja apostólica, ser membro de um alinhamento apostólico, ter, quem é a sua liderança apostólica? É este ou aquela, ou este casal de líderes apostólicos. A questão é se você os tem dentro desta perspectiva de modelo, de referência. Se o que eles dizem entra no teu coração e você faz como Moisés. Eu quero trazer a sua memória em Êxodo capítulo 18. Olha o que está escrito, versículo 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo. Essa é uma outra questão. Alguns que buscam mentoria, eles pegam só uma parte da mentoria. A outra não é muito interessante, deixa de lado. Mas Moisés não. Moisés atendeu às palavras da mentoria e fez tudo quanto este lhe dissera. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isto que esta palavra, quando Jetro aconselha Moisés, é a palavra hebraica yatz, que é aconselhar, orientar, planejar. Por isto que a mentoria no alinhamento apostólico é algo tão estratégico, tão fundamental, para que você possa ter este movimento de avanço, para que você possa ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. Vamos ser boca de Deus na terra, vamos proclamar que nós temos sucesso na carreira ao exercer a liderança e nós somos daqueles que se submetem por completo à mentoria no alinhamento apostólico, que traz a ordem do reino, a ordem do reino. Por isso eu quero terminar com essa pergunta. Você se submete a que mentoria no alinhamento apostólico? Eu não estou falando de tutores, preceptores, pessoas que auxiliam. Eu estou falando da paternidade apostólica. Alguém que te questiona. Alguém que diz, não, olha, isso que você está fazendo não é bom. Isso aí vai dar pepino lá na frente. E traz uma palavra que não só promove livramento, como destrava o seu futuro. Alguém que tem dom, unção e autoridade para trazer a ordem do reino,
como modelo, como referência, como inspiração, e não só em encontros e em reuniões. Muitas das coisas que eu aprendo com o apóstolo Chuck Pierce, que é a nossa liderança internacional e que vai estar no Congresso Impacto Profético 2020, eu aprendo observando. Como Paulo diz em Filipenses 3,17, observando, aprendendo com seus conteúdos e também em reuniões. Mas abra sua boca e proclame que na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, no seu negócio, você se submete à mentoria no alinhamento apostólico. Ok? Vamos ser boca de Deus como Ezequiel, que abriu a boca e proclamou a palavra que Deus estava falando e transformou um cemitério, um vale de ossos sequíssimos, em um grande e poderoso exército. Deus te abençoe.